Olá, tudo bem? Já aconteceu de quando você está lendo a Bíblia, principalmente os Evangelhos, a história de Jesus, aparecerem nomes de pessoas ou grupos que você não sabe bem quem são? A Bíblia menciona os saduceus, os fariseus, os zelotes, os romanos, os gregos, os gentios, os judeus. Tantos nomes e tantas cidades e situações que às vezes fica difícil de entender a mensagem. Por isso, nesse vídeo eu quero explicar cada um desses grupos e o contexto histórico, geográfico, geopolítico por trás dos evangelhos, da história de Jesus Cristo, para que quando você leia a Bíblia você possa entender melhor o que cada um deles significa. Então vamos lá. Então, nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que aconteceu no período intertestamentário, nesse período de cerca de 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Explicar como chegou o Império Romano a dominar sobre Israel, porque o Antigo Testamento termina com o domínio dos persas sobre Israel e o Novo Testamento começa com o domínio dos romanos. Aconteceu alguma diferença aí. Depois explicar quem é quem em Israel e como é que era a vida e o desenvolvimento social na época em que Jesus vivia em Israel. E por final explicar esse Jesus que é totalmente diferente de todos os grupos que habitavam em Israel na época dele. Bom, então o que aconteceu no período intertestamentário? Aqui são algumas datas e acontecimentos importantes para se entender a mensagem do Novo Testamento. Em primeiro lugar, em 538 a.C., começa o cativeiro na Babilônia, ou seja, o povo de Israel, de Judá, foi destruído, o seu reino, e eles foram levados como prisioneiros para Babilônia. Lá eles não tinham mais o templo e começaram a adorar a Deus nas sinagogas, que foi o que eles criaram, uma espécie de igrejas, de grupos, de locais de estudo da palavra de Deus, da Torá. No ano de 333 a.C., Alexandre o Grande, o grego, o macedônio, conquista Jerusalém e o território de Israel passa a ser domínio dos gregos. Depois da morte de Alexandre o Grande, o reino dele foi dividido entre seus 4 generais e o general Ptolomeu, o general egípcio, ele toma o controle sobre Israel. No ano 198 a.C., começa o controle dos sírios sobre Israel. Sírios eram governados por um outro general de Alexandre. E aí teve no ano de 75 a.C. o chamado Antíoco IV, o Louco, um rei que tentou exterminar o povo dos judeus. Aqui temos um mapinha da campanha militar de Alexandre o Grande, tudo que ele conquistou, vemos ali a parte de Israel com a cidade chamada Tiros. E esse outro mapa, quando Alexandre morreu, o seu reino foi então dividido entre seus 4 generais, que são as 4 diferentes cores nesse mapa. Depois, o que aconteceu foi que os romanos tomaram o domínio dos sírios. E a partir de 63 a.C., Pompeu, o general romano, toma conta de Jerusalém. No ano de 37 a.C., Herodes, o Grande, governa sobre Israel. E foi esse Herodes o Grande que era o rei na época que Jesus nasceu. Jesus nasceu provavelmente no ano 5 a.C., não no ano 0. Aí houve um erro na época em que foram feitos os cálculos. No ano 4 depois de Cristo, antes de Cristo, desculpe, mas ele já tinha nascido, morreu Herodes o Grande, e o seu reino é dividido entre seus 3 filhos. Herodes Antipas, Herodes Filipe e Herodes Arquelau. E todos esses 4 Herodes são citados na Bíblia, tanto Herodes o Grande, quanto Herodes Antipas, Herodes Filipe e Herodes Arquelau. Por isso, às vezes, é um pouco confuso de saber sobre qual Herodes os evangelhos estão falando. No ano 6 depois de Cristo, Herodes Arquelau foi deposto e houve um controle romano direto sobre Israel, sobre o território de Judá, através da figura de um procurador. Quando Jesus foi crucificado, era o procurador chamado Pôncio Pilatos, que era o governador na época. E Jesus começa seu ministério mais ou menos no ano 25 depois de Cristo. Bom, nesse mapa aqui nós vemos agora o domínio romano sobre Israel. O domínio que era do controle de Herodes o Grande. Nessas linhas, tá uma pequena imagem ali, mas nessas linhas pontilhadas em preto é o território atual de Israel e a parte em verde é o território de Israel na época em que Herodes governava, na época em que Jesus nasceu. Herodes, essa figura, ele era meio judeu e meio gentil, então parte dos judeus respeitavam ele como líder e rei, mas parte também não.
Ele era chamado de rei, mas ele não tinha uma liberdade para governar Israel como ele bem quisesse. Ele era subordinado ao Império dos Romanos, a quem ele devia pagar lealdade e impostos. O que Herodes fez, né? Ele foi uma figura importante para Israel na sua época. Ele fez uma reforma geral no templo, aquele templo que foi reconstruído na época dos profetas Ageu e de Esdras e Neemias. Uma reforma que levou aí cerca de 80 anos. Então, na época que Jesus viveu, o templo estava em obras ainda, né? Ele já estava concluído, mas ele já estava sendo feitas obras de melhoria nele, né? Mas para bancar todas essas obras que Herodes fez, né? Ele cobrou altos impostos do seu povo. Então ele construiu palácios, ginásios, anfiteatros, arquidutos, muitas coisas. E, embora ele fosse judeu, muitos judeus odiavam ele também porque ele foi uma pessoa muito dura. Ele mandou matar muitos judeus, ele mandou matar todos aqueles que não eram fiéis a ele. Então foi uma figura muito complexa, né? Amado por uns, odiado por outros. Quando ele morreu, seu reino foi dividido entre seus 3 filhos, que são essas 3 cores diferentes no mapa à direita, né? A área em amarelo pegou, então, Herodes Filipe. É o Herodes que é citado em Marcos 7,16, né? Que ele reina sobre a Triconítide. Mas esse é o de menor importância. Herodes Antipas reinou sobre a Galileia, a área em lilás na imagem. E esse foi ele que mandou matar João Batista. E esse Herodes Antipas é aquele que Jesus chama de raposa, em Lucas 13:32. E talvez o mais importante é Herodes Arquelau, que reinou sobre a Judéia e a Samaria, né? Em um azul esverdeado no mapa. Quando Jesus, ainda criança, com José e Maria, voltam do Egito para Israel, eles descobrem que Herodes Arquelau reinava sobre a Judéia e, por isso, com medo, eles vão morar na Galileia, onde Herodes Antipas governava, que ele era mais brando, não era um homem tão mau. Herodes Arquelau foi deposto em 6 depois de Cristo, devido a seu mau governo, né? Para termos algumas ideias, Herodes Arquelau removeu 2 sumos sacerdotes da sua época que não lhe agradavam, matou muitos judeus, casou com uma mulher que já era 2 vezes divorciada e causou muitas revoltas no seu tempo, né? Vemos que no período da infância de Jesus, Israel era um local bem cheio de conflitos. Existe até um estudioso do Novo Testamento que diz que dentre todos os povos do Império Romano, que foram subordinados ao Império Romano, nenhum deles resistiu tão persistente e resolutamente contra os romanos, tanto política quanto espiritualmente, como os judeus, né? Durante todo o período da infância de Jesus, na região de Israel, houveram cerca de 7 revoltas em Jerusalém, 10 homens autodenominados profetas, 5 autodenominados messias e 11 gangues e grupos de bandidos diferentes. Então foi um tempo bem, bem complexo na história de Israel. Vemos também aqui que Israel então tinha essas 3 regiões diferentes que são mencionadas nos evangelhos. Em um lado temos a Judéia, que é a região ali em verde azulado no mapa, era a região onde morava a elite dos judeus. Morava o sumo sacerdote, os importantes, a maioria dos saduceus, os mais ricos, a aristocracia, os nobres, todos moravam nessa região. Temos a região da Samaria, que é a parte de cima ali da região azul, esverdeada, né, onde morava esse povo samaritano, que era essa mistura de judeus com gentios, com não-judeus. E por eles serem misturados e terem uma tradução diferente da Bíblia que eles usavam, e por eles adorarem a Deus num outro local, não em Jerusalém, mas no Monte Gerazim, eles eram muito odiados pelos judeus como traidores. E a última região importante para entendermos os evangelhos é a região da Galileia, que está ali em lilás, no mapa, entre as partes azul e a parte amarela. Era um local também onde viviam muitos judeus e outros que não eram judeus, né? Embora eles fossem separados, não fossem casados e misturados como os samaritanos, mas viviam juntos, mas cada um era o seu grupo em separado. E foi nessa região onde Jesus passou a sua infância, na região da Galileia. A região da Judéia, Jesus só vinha várias vezes para fazer pregações e para participar das festas em Jerusalém, as festas obrigatórias dos judeus, e depois ele passou grande parte do seu ministério na Galileia, onde ficavam, por exemplo, a cidade de Nazaré e de Cafarnaum. Vamos entrar agora sobre quem é quem em Israel, propriamente dito.
Vemos aqui a imagem do templo. Templo, de extrema importância em Israel. Lá era o centro de toda a adoração, de toda a vida espiritual de Israel acontecia no templo. E o templo tinha então muitos sacerdotes e um sumo sacerdote, que era a figura central do povo de Israel. Esse sumo sacerdote era escolhido pelos romanos, pela figura de Herodes, pela figura do rei e também depois pela figura do procurador romano. Então, apesar de ele ser a figura central na adoração dos judeus, ele era escolhido através dos romanos, porque os romanos que dominavam sobre Israel. Então, nesse mapa ali, bem em cima à direita, tem um castelinho com 4 torres. Aquela é a Fortaleza Antônia. Era lá onde ficavam as tropas romanas. E sempre que acontecia algum tipo de revolta em Jerusalém, algum tipo de revolta no templo, os soldados tinham acesso fácil ao templo e vinham lá para acalmar as coisas. O uniforme do sumo sacerdote, por exemplo, ficava escondido dentro da Fortaleza Antônia e era dado para o sumo sacerdote só no dia dele entrar no templo para ele fazer suas obrigações e depois voltava para o controle dos romanos. Vemos assim como os romanos interferiam fortemente na religião judaica. Então, o templo ele era o pináculo, de toda a vida religiosa judaica. Ele era o centro da adoração, centro dos rituais, centro da emoção, centro da vida judaica. Acontecia nesse prédio central ali na imagem, com os triângulos dourados em cima. Era o local onde existia um altar em que o sumo sacerdote oferecia um sacrifício a Deus uma vez por ano pelo perdão dos pecados do seu povo. Jerusalém era a cidade onde ficava o templo e por isso ela tem essa grande importância para o povo judeu. Ela tinha uma função ritual, econômica e administrativa. O templo parecia como se fosse hoje em dia o tamanho de um shopping center com 140 mil metros quadrados, depois das reformas que Herodes fez. Então, essa área bem grande em volta do templo se chamava o Pátio dos Gentios. Depois, a área um pouco mais adentro ali se chamava o Pátio das Mulheres. A área um pouco mais adentro, dentro dos muros ali já, era o Pátio dos Israelitas. E o último pátio que ficava em volta do templo, dentro daquela muralhazinha, chamava de o Pátio dos Sacerdotes. E dentro do prédio ficava o lugar chamado Santo e o lugar chamado Santo dos Santos, que estava vazio, não tinha mais nenhum artefato, não tinha mais a Arca da Aliança, que já estava desaparecida desde a época em que houve o exílio babilônico, em 538 a.C. Então, nesse templo era onde eram feitas todas as transações comerciais, transações cambiais, a troca das moedas, porque dentro do templo só podia ser comprado e vendido itens com a moeda do templo, que era o shekel. Quem tinha outras moedas tinha que trazer para trocar ali, E imagine esse templo dessa imagem, na época de Jesus, ele estava fervilhando de pessoas. Existiam cerca de 20 mil trabalhadores trabalhando nas reformas do templo. Existiam cerca de 18 mil sacerdotes e levitas fazendo toda a oferta dos sacrifícios, comprando e vendendo animais, matando animais, limpando sangue, purificando as pessoas, aspergindo sangue, era fervilhando de pessoas, o cheiro daqueles animais sendo mortos, daquelas pessoas, então era um ambiente muito intenso, assim. Esses 3 vezes por ano o templo ficava ainda mais cheio de pessoas, que era quando Jerusalém festejava suas festas anuais, a festa da Páscoa, a festa dos Tabernáculos e a festa de Pentecostes, onde a população da cidade, que tinha cerca de 25 mil pessoas, crescia para 180 mil pessoas, então era realmente um evento gigantesco para as proporções da cidade. E agora vamos olhar quais são as pessoas envolvidas no templo que são citadas na Bíblia. Então, como já mencionei, existia em um lugar a figura do sumo sacerdote. Sumo sacerdote é então o líder principal do templo, que liderava a adoração do povo judeu. Ele era como se fosse
a cabeça simbólica da fé e da nação judaica. Só ele tinha o direito de entrar no templo, na área chamada Santo dos Santos. Só ele tinha direito a oferecer esse sacrifício no sábado sagrado durante as festas anuais, né? Ele tinha que ser alguém descendente de Arão, o irmão de Moisés, essa pessoa que viveu 1.200 anos antes dele. Ele tinha que conseguir provar sua genealogia que ele é descendente de Arão. Então, essa pessoa muito importante, mas também no período de Jesus, alguém com muitas conexões políticas com Roma. Então, só durante esse período em que Jesus viveu ali, do controle romano, cerca de 16 dos 18 sumos sacerdotes pertenceu a uma das 5 famílias mais influentes, mais ricas da aristocracia judaica. Então, essas famílias eram influentes e elas, com a ajuda de Roma, mantinham uma aliança para poderem governar como sumos sacerdotes. Eles recebiam vantagens dos romanos e, em troca, davam sua lealdade a Roma. A figura do sumo sacerdote era também o presidente do Sinédrio. Então, ele tinha uma completa autoridade judicial, administrativa, religiosa e civil sobre o povo judeu. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é como se fosse o parlamento, né? A gente tem no Brasil o Congresso Nacional. Quando a Bíblia cita o Sinédrio, era como se fosse esse congresso, era onde as leis dos judeus eram debatidas, as questões do dia a dia eram discutidas. Então, era um parlamento que tinha cerca de 70 pessoas e era a autoridade máxima do povo judeu para assuntos religiosos, políticos, civis. A maioria dos membros era composta por pessoas da linha dos saduceus, embora houvessem também fariseus e escribas dentro do Sinédrio. Depois nós temos aqui o capitão do templo. É uma figura como se fosse o braço direito do sumo sacerdote. Ele ajuda o sumo sacerdote na organização do dia a dia no templo, né? Ele cuida da administração e do funcionamento do templo. Abaixo deles na hierarquia nós temos os 24 sacerdotes chefes. Cada um desses sacerdotes liderava um dos 24 grupos de sacerdotes que eram responsáveis por organizar e por a vida do templo, com os sacrifícios, compra e venda de animais sagrados, e eram esses sacerdotes e levitas que vinham para Jerusalém por algumas semanas por ano, realizar esse período de trabalhos e depois voltavam para a sua cidade. Assim como temos a história do Zacarias, o pai de João Batista. É um desses sacerdotes que vem para Jerusalém e depois volta para a sua cidade. Abaixo deles nós temos os 156 sacerdotes coordenadores, que coordenavam o trabalho no templo por um dia cada um deles. Né? Abaixo deles temos ainda 7 supervisores permanentes, que cuidavam da administração do templo. Temos também 3 tesoureiros, que cuidavam de todo o dinheiro do templo, das doações, da cobrança de impostos, da compra de materiais para os sacrifícios, da venda dos animais. Então vemos que é uma hierarquia bem estabelecida. Muitas dessas informações não estão diretamente na Bíblia, mas em textos de outros estudiosos da época, né? Como os textos de Flávio Josefo, ou de outros Filo, ou de outros historiadores judeus e romanos e gregos da época. E só abaixo deles ficavam então os sacerdotes comuns, cerca de 7.000 pessoas, todos da tribo de Levi e descendentes de Arão, que podiam, descendentes, né, dos levitas, que podiam realizar algumas das funções no templo. E abaixo deles, cerca de 10.000 levitas, outros levitas que não eram descendentes de Arão, que auxiliavam os sacerdotes no que fosse necessário, né? Fazer música, fazer trabalho braçal, os porteiros, os seguranças, coletores de lixo, saneamento, muitas funções. E abaixo deles ainda, temos o último grupo, que é o dos escribas. Os escribas eram os estudiosos da lei de Deus, da Torá, mas que não eram necessariamente da tribo de Levi. Alguns eram, mas não precisava ser. Eles podiam ser tanto da linha teológica dos fariseus quanto da linha teológica dos saduceus. E eles faziam um trabalho bem, hoje a gente chama de contabilidade e escrituristas, né? Escriturários, advogados, contadores, secretários, copiavam documentos, escreviam cartas, registravam impostos, faziam todo esse trabalho burocrático. Então vemos mais uma vez aqui a hierarquia nesses 10 níveis diferentes, todos eles relacionados à figura do templo em Jerusalém.
Os trabalhos de mais elite lá de cima eram compostos quase que exclusivamente pelos saduceus e os trabalhos menos importantes compostos pelos fariseus. Agora nós temos muitas coisas importantes para entender nos evangelhos que não são diretamente ligadas ao templo em Jerusalém. Né? Em primeiro lugar, a Bíblia fala às vezes da Torá. O que é a Torá? A Torá é a Bíblia do Antigo Testamento, em específico os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. São os 5 livros escritos por Moisés. Eles eram, assim, a grande paixão do povo judeu. Amavam tanto, né, esses 5 primeiros livros, a Bíblia deles, que eles diziam que até Deus, no sábado, no dia de descanso, ele ficava lendo a Torá. De tão importante que ela era. Mas como grande parte dessa Torá é composto de leis, e era muitas vezes difícil saber qual o significado exato dessa lei para nós hoje, visto que elas já tinham sido escritas há mais de 1000 anos atrás, existia uma outra parte que se chamava a lei oral, que era uma parte que eles chamavam de Midrash, Mishnah e Talmud, que era uma forma de como eles interpretavam a lei escrita. Os escribas eram conhecidos como os doutores da lei, aqueles que estudavam muito a lei. Outras pessoas, outro grupo, então, quem são esses saduceus que eu já mencionei algumas vezes? Os saduceus, eles criam somente na Torá, somente nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não criam nos livros históricos, nem nos proféticos, nem nenhum profeta do Antigo Testamento, nem no livro dos Salmos. Todos esses livros eles não consideravam como tinham um valor tão elevado quanto a Torá. E eles não criam também na tradição oral, nessa tradição interpretativa da Torá. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem na imortalidade da alma, nem na vida futura. É por isso que eles não tinham tantos problemas em fazer alianças com Roma, porque eles não criam assim na vida eterna, igual aos seus rivais, os fariseus. Os saduceus eram representantes mais da aristocracia e da elite e viviam quase que exclusivamente só em Jerusalém. Um sumo sacerdote na época de Jesus sempre vinha do grupo dos saduceus. Por outro lado, então, nós temos os rivais deles, né, chamados os fariseus. Esses aparecem muitas vezes nos evangelhos, são assim uns dos grandes inimigos de Jesus. Os fariseus, eles amam a Bíblia e querem que todo mundo, né, o Velho Testamento, e todo mundo siga ela à risca, segundo a interpretação deles, que é a tradição oral, citada ali em Marcos 7, versículo 5. E eles tomam essa tradição oral como tão importante que ela acaba se tornando mais importante do que a própria palavra escrita. Né? Isso que acaba sendo um dos principais erros deles. Os fariseus, a maioria deles vinha da área mais rural, eles não pertenciam à elite, aos mais ricos. Então eles criticavam a elite, mas também criticavam o povo comum, porque o povo comum, para eles, não vivia de uma maneira tão santa quanto deveria. Então temos esses fariseus que meio que criticam todo mundo e se acham certinhos. Existiam cerca de 6.000 deles em Israel, na época em que Jesus viveu. Um outro grupo mencionado na Bíblia são os zelotes. Nós temos, por exemplo, um discípulo de Jesus, que é Simão, o zelote. Os zelotes eram um certo grupo de guerrilheiros. Eles aparecem, por exemplo, nessa série chamada The Chosen, Os Escolhidos. Aparecem com bastante destaque e enfoque lá. É um grupo que decidiu pegar em armas e tentar destruir os romanos opressores através da guerra, da guerra de guerrilha. Né? Apesar de que eles não conseguem isso, o seu feito, mas conseguem fazer grandes estragos para Roma e criar bastante dificuldade. São citados ali, por exemplo, em Marcos 10, versículo 4. Outro grupo mencionado são os publicanos, também chamados de cobradores de impostos. Eles são uma classe que também se aliou a Roma, mas diferente dos saduceus. Esses se aliam a Roma só mais para a parte da coleta de impostos. Eles ajudam os romanos a coletar impostos dos judeus e são muito ladrões, tomando parte dos impostos para si. São pessoas geralmente muito ricas, mas que ganham dinheiro à custa do povo. São muito odiados pelo povo comum, pelos judeus.
Jesus tem um outro discípulo dele que pertence a esse grupo, que é o discípulo Mateus. E existe o Zaqueu, né, esse líder dos cobradores de impostos, que é um personagem bíblico que aparece na história de Lucas 19. E aí temos um outro grupo de judeus que existia na época. Esses não são mencionados na Bíblia diretamente, embora hoje em dia eles tenham uma importância grande quando vamos falar dos evangelhos, porque foram eles que escreveram os escritos de Qumran. São, né, muitos escritos bíblicos preservados até hoje, escritos naquela época, que foram encontrados aí na metade do século XX. Esses chamados essênios, esse grupo, eles se isolaram da vida pública, indo morar no deserto. Eles achavam que Jesus logo ia voltar e eles iriam ser os únicos que iam ser salvos. Acabaram desaparecendo ainda no primeiro século. Agora, sobre o ponto número 3, qual que era a situação social em Israel? Naquela época não existia a chamada classe média que nós conhecemos hoje. Existiam apenas os muito ricos e os muito pobres. Poucos eram muito ricos e tinham muito dinheiro, e muitos eram pobres e tinham pouquíssimo dinheiro. Nas parábolas, Jesus sempre vemos os ricos e os pobres. Jesus não menciona muito a classe média porque ela realmente era uma classe que não existia naquela época. E como era então a hierarquia social daquela época? Nós temos cerca de 1% da população que era extremamente rica. 1% da população que detinha cerca de 50% de toda a riqueza de Israel. A esse grupo pertencia o rei, o sumo sacerdote e uma pequena elite super rica que detinha muitas terras e muito poder e muita influência. Abaixo dele temos cerca de 9% da população que eram os aliados desse 1%. Os donos de terra, os aristocratas, a elite militar, a elite política. E esse 9% eles se beneficiavam da sua lealdade a 1% e oprimiam o povo que estava abaixo deles. Então, depois disso, nós temos cerca de 75% da população, que é a grande massa pobre, né, do qual pertencem a maioria das personagens bíblicas. Jesus, os seus discípulos, muitas das pessoas que vêm até Jesus para serem curados ou que estão doentes. Dentro desses 75% da classe pobre, tem alguns que são um pouco melhores, alguns são, financeiramente, alguns têm menos. Provavelmente os artesãos e pescadores tinham um pouquinho mais de dinheiro do que os camponeses e agricultores. Pode-se dizer que provavelmente os discípulos de Jesus, que eram pescadores, provavelmente Jesus e sua família, que eram carpinteiros, pertenciam a uma classe um pouquinho melhor desses pobres, mas ainda assim não, de forma alguma, dá para chamar eles de ricos. E bem embaixo dessa pirâmide, nós temos os mendigos, os sem terra, os impuros, os leprosos, todos aqueles que não tinham nada, que só viviam de mendigar mesmo. Aqueles que Jesus tanto ama e cuida e cura e mostra misericórdia e amor. Então, se olharmos aqui como era a questão financeira para o povo de Israel, existia uma alta cobrança de impostos por Roma, que chegava até a 60% de todos os ganhos deles tinham que ir para pagar impostos. Imagina isso. Hoje no Brasil, aí, acho que está em torno dos 40%, do seu rendimento que vai para impostos. Na época deles era cerca de 60%. Outros 30% do dinheiro deles tinha que ir para o templo. Dízimos, ofertas, sacrifícios, o dízimo dos pobres, o dízimo dos levitas, ofertas específicas em determinadas épocas do ano. Então, muito mais do que hoje em dia, onde a maioria das igrejas fala do dízimo, de 10% do seu dinheiro. Isso leva a, no final das contas, que um camponês, naquela época, um agricultor, um cidadão comum, pobre, ele vivia só com 10% daquilo que ele ganhava. Todo o resto, 90%, ele tinha que dar embora para os romanos e para o templo. Então, nós temos muitas razões para sermos gratos hoje em dia pela nossa situação financeira, se comparado àquela época. E no final, nós vemos aqui a figura de Jesus. Jesus, ele vira tudo de ponta cabeça. Nós temos esse sistema onde cada grupo tem seu poder, tem seus
tem seus discípulos, seus seguidores. E Jesus é diferente de todos. Jesus, ele é o rei do universo, mas ele vem para essa terra não vestir uma coroa de ouro, mas vestir uma coroa de espinhos. Ele vem não para viver num palácio, mas para nascer num curral, numa estrebaria, no local onde animais viviam. O rei do universo veio para essa terra para viver como um escravo. Isso é maluco de se imaginar, mas o que Deus fez foi loucura. Assim como o apóstolo Paulo escreve depois. Jesus é uma loucura, é um escândalo entender o que ele fez por nós. Jesus, ele gera vida a nós através da morte dele. Então a morte gera vida. São coisas que não dá para entender ou explicar pela lógica. Jesus, ele em certos momentos exalta crianças em uma sociedade em que adultos eram importantes e crianças desvalorizadas. Então ele muda as coisas de lugar. Jesus, ele fala que o último é que é primeiro. Então, mais uma vez, ele muda as coisas de lugar. Ele vira tudo de cabeça para baixo. Jesus fala que o pobre é que é rico, porque o pobre entende que ele precisa de Deus. E o rico, às vezes, não entende isso. O menor é que é maior. E como Jesus, ele sempre vira as coisas de cabeça para baixo. Jesus fala que quem perde a sua vida é que vai ganhar ela. E Jesus nos apresenta o reino de Deus. Esse reino onde tudo é diferente, tudo é colocado de cabeça para baixo, tudo funciona por uma lógica diferente. Esse é o resumo que eu queria apresentar para você dos principais personagens dos evangelhos. Eu espero que eu possa te ajudar com ele a você ler e entender a Bíblia, e possa te inspirar a ler com gosto, a ler descobrindo esse Jesus que ama as pessoas e age de uma maneira tão incrivelmente diferente dos outros grupos de poder da sua época ao nos apresentar a mensagem do reino de Deus. Deus te abençoe, até uma próxima.